Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem seu tempo de... Está aprendendo sobre o tema a doutrina do Espírito Santo. É um estudo sobre a paracletologia. Amém? Paracletologia é o estudo, é a doutrina do Espírito Santo. Amém? E quais serão os conteúdos, quais são os conteúdos programáticos desse estudo? Observe que esse estudo, a doutrina do Espírito Santo, dar-se-á em duas partes. Amém? Por quê? Porque observe o conteúdo programático desse estudo. O conteúdo programático é títulos descritivos do Espírito Santo, o duplo ministério do Espírito Santo no mundo. Terceiro, a constituição da personalidade do Espírito Santo. E quarto, a atuação do Espírito Santo num período pré-pentecostal. Amém? Para você ter ideia, o quanto esse estudo, a doutrina do Espírito Santo é amplo, que eu só dividi em quatro tópicos. E para você ter ideia, a profundidade desse estudo, que só hoje nós só poderemos nos ater a títulos descritivos do Espírito Santo. Só para você ter ideia. Por quê? Porque observe, de antemão, eu quero aqui pegar como título, como texto, divisa base. Vamos lá para o texto de 2 Coríntios. Eu poderia escolher vários textos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ali na bênção apostólica, que você vai ver ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Poderia escolher vários textos que trazem referência direta do Espírito Santo. Amém? Então observe que qualquer pergunta vocês podem fazer. Amém? Pode levantar questões. Amém? Dentro do tema, para que nós saiamos daqui edificados. Amém? Porque é um assunto muito relevante. Por quê? Observe. Vamos logo ler o texto. 2 Coríntios 13, 13, por favor. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Quem achou, leia para mim aí, por favor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Amém? Nós não vamos falar do Pai, nós não vamos falar do Filho. Nós iremos falar sobre o Espírito Santo. Amém? Amém. Então observe. Na minha guisa de introdução, antes de entrar aqui no estudo, observe que esse estudo do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, é muito relevante para nós. Por quê? Porque esse estudo vai depender o grau da nossa comunhão com o Espírito Santo. Infelizmente, muitos são extremistas por não conhecer a pessoa do Espírito Santo. Outros são muito arrefecidos, frio, vazio, também por não conhecer a doutrina do Espírito Santo. Então, conhecer a pessoa do Espírito Santo é importante para que eu e vocês sejamos equilibrados, nem tanto extremistas, como alguns que se dizem aí pentecostais, que nem sabem o termo verdadeiro do que significa o Pentecoste. Amém? E outros já são arrefecidos demais, vazios, frios. Então, estudar sobre a pessoa do Espírito Santo nos torna um cristão
zeloso, porém também entendido. É ter o zelo com entendimento. Amém? Amém. Então vamos lá estudar, iniciar sobre o título ou títulos descritivos do Espírito Santo. Vamos lá. Primeiro aqui, os títulos descritivos do Espírito Santo. Há uma dupla revelação que esses títulos nos revelam. Nos títulos descritivos do Espírito Santo, vai trazer para nós uma dupla revelação. A primeira revelação é que os títulos descritivos do Espírito Santo revelam para mim e para você os seus atributos divinos, ou seja, a sua divindade. Segunda revelação que os títulos descritivos vai trazer para mim e para você é que vai revelar o que entristece o Espírito Santo a partir dos títulos descritivos. Amém? Amém. Por quê? Porque nós vamos ver o contraste dos títulos descritivos e a partir desses contrastes dos títulos descritivos nós vamos ter a ideia do que entristece o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Observe. Quais são os títulos descritivos que revelam sua divindade? Nós vamos ver aqui 3. Poderia escolher mais, mas eu teria que ter bastante tempo. Isso aqui é um seminário longo. É um seminário longo aqui. Então observe. Quais são os títulos descritivos que revelam a sua divindade? Primeiro nós vamos ver isso, amém? Depois nós vamos ver os títulos descritivos que revelam o que lhe entristece, amém? Então vamos lá, nós vamos escolher 3 aqui. Eu escolhi 3: santo, vida e eterno, amém? Ou seja, santidade, vida e eternidade. São 3 títulos descritivos do Espírito. Amém? Deus é Espírito. Amém? Então observe, vamos lá. Santo. Santo, o texto que Marluce leu em 2 Coríntios 13:13. Não precisa vocês abrirem não. Vai dizer lá sobre o Espírito Santo. Santo, observe, santo é o título de todos os títulos descritivos do Espírito Santo. Santo é o título mais comum para Espírito que é registrado nas Sagradas Escrituras. Aí vocês me perguntam, pastor, por que, pastor? Porque santo é o título descritivo mais comum para o Espírito que é Deus. Aí eu vou explicar a você. Observe. Esse adjetivo descritivo santo, esse adjetivo, observe, adjetivo descritivo santo é um adjetivo de qualidade. Santo é um adjetivo de qualidade. Por que santo é o título descritivo mais comum na Bíblia? Será que é à toa isso? Não é à toa. Eu vou dar a resposta para você agora. É para distinguir das suas criaturas que são espírito também. Das suas 2 criaturas que são espírito. Quais são as 2 criaturas que são espírito? Os homens e os anjos. Isso. Os anjos e os homens. Então observe, os anjos são espíritos eternos parcialmente. Os homens são espírito eterno parcialmente. Vamos definir logo o que é anjos. Observe, anjos são espírito eternos parcialmente, que não possuem corpos materiais. Os anjos não possuem corpos materiais, todavia possuem uma personalidade espirituais.
que é constituída de 5 poderes: poder de pensar, poder de sentir, poder de querer, poder de consciência própria e poder de direção própria. Tanto os anjos como os homens possuem esses 5 poderes. Por quê? Porque os anjos e os homens são personalidades. Amém? Amém. Tanto os anjos como os homens são personalidades. São espíritos eternos que possuem uma personalidade constituída dos 5 poderes: poder de pensar, sentir, querer, consciência própria e direção própria. Então observe, pastor, por que o título descritivo santo é mais comum na Bíblia para referir ao Espírito Deus que é santo? Para distinguir dos outros 2 espíritos, os anjos. Então vamos lá. Os anjos são espírito, amém? Amém. Os homens são espírito. Vamos lá. Primeiro para anjos. Abram a Bíblia, por favor. Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e o 14. Por favor. Eu quero que vocês aprendam aqui, porque é um estudo pertinente. Às vezes nós não conhecemos a pessoa do Espírito Santo. E tem muitos extremistas aí no nosso meio que não conhecem o Espírito Santo e, como fruto dessa ignorância, tem uma espiritualidade oca, vazia, supérflua. Conhecer o Espírito Santo é evitar ser extremista e evitar ser um cristão arrefecido, vazio, oco. Amém? Amém. Eu creio que você não quer nem ser oco, nem ser extremista. Amém? Amém. Você quer ser um cristão equilibrado, que tenha zelo, mas também que tenha entendimento. Amém? Amém. Então vamos lá, Hebreus 1, versículo 13 e 14. Leia para mim aí, Alexandre. Por favor, meu filhão. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Isso, Uma pergunta: isso. não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Outra pergunta. Amém, Alexandre? Não são todos espíritos ministradores? É uma pergunta retórica que já tem a resposta. São espíritos ministradores. Então os anjos são espíritos. Os homens são espíritos. Observe que os homens são espíritos eternos que possuem uma alma efêmera e que habitam em um corpo efêmero. Observe, olha a definição do homem. A definição do homem, você se conhece? Você sabe se definir? Porque a Bíblia nos define quem é você e quem somos nós. A Bíblia vai dizer que nós somos espíritos eternos que possuímos uma alma efêmera, habitamos em um corpo físico efêmero, adaptados para viver no planeta Terra. Vamos lá. Vamos ler aqui Atos 16, Atos 17, versículo 28. Wellington, leia para mim aí, por favor, Jó, capítulo 12, versículo 10. Amém? Então, santo é o adjetivo descritivo mais comum para se referir ao Espírito que é Deus. Então você e eu estamos acostumados só de falar Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo tem outros títulos descritivos também. Amém? Amém. Esse Espírito Santo tem vários títulos descritivos que vai nos dar que vai nos trazer grandes lições. Leia para mim aí o Wellington, Jó 12:10, por favor. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive,
e o espírito de toda a carne humana. E o espírito de toda a carne humana. Leia para mim agora aí, Atos 17, versículo 28, por favor. Atos 17, leia aí, Alexandre, Atos 17, daqui a pouco também vou botar a Dona Maria para ler e a Ana Paula para ler. Leia aí, Alexandre. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas indicam, porque dele também somos geração. Amém? Então observe, você já sabe o que é anjos. O que é anjos? Anjos são espíritos eternos que não possuem cor ou corpos materiais, todavia constituídos de personalidades espirituais, que é constituído de quê? De 5 poderes: poder de pensar, sentir, querer, consciência própria e direção própria. Isso é anjos. Homens são espíritos eternos que possuem uma alma efêmera. O que significa efêmero? O que significa efêmero? Você sabe o que significa efêmero ou efêmera? Não. Efêmero ou efêmero significa passageiro. Perdão. Passageiro. Amém? Amém. Então, os homens são espírito eterno que possuem uma alma efêmera, que habitam em um corpo físico efêmero, adaptados para viver no planeta Terra. Então, resumindo, os anjos são espírito e os homens são espírito. Quando diz lá a Bíblia que Deus criou um homem conforme a sua imagem e semelhança, essa imagem e semelhança não denota aparência física, porque diz a Bíblia que Deus é espírito. Então essa imagem que Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança é a parte espiritual. Você não é um corpo, você habita em um corpo. Você não é isto, você mora nisto. Amém? O teu corpo é a tua habitação. Quem é você? Você é espírito. Nós somos espírito. Fala, Alexandre. Pastor, então, quando diz que o homem ele é feito à imagem e semelhança de Deus, ele está incluído nos adjetivos que o Senhor deu de poder de pensar. Isso, Alexandre. Isso. Poder de pensar, poder de sentir, poder de querer, de consciência própria e de direção própria. E os seres inanimados não possuem esses 5 poderes. Somente os que têm personalidade. Então vamos lá. Amém. Já tem a resposta? Pastor, por que santo é o adjetivo descritivo registrado na Bíblia de maneira mais comum? Porque você vê na Bíblia muito essa expressão, Espírito Santo, Espírito Santo, justamente é para diferenciar, distinguir dos outros 2 espíritos, que é eu e você, que somos nós homens, e que é os anjos. Os anjos são espíritos santificados, porque tem o livre-arbítrio. Os homens são espíritos santificados, porque tem o livre-arbítrio. Deus é Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deus é Espírito Santo. Então, está aqui a resposta. Já que, agora entenda, eu coloquei aqui para você ter uma ideia. Os homens e os anjos são Espírito santificado. Deus é Espírito Santo. Essa palavra santo, esse adjetivo santo, observe, vou até parar aqui. Esse adjetivo santo, observe. Esse adjetivo santo nos traz 2 revelações. Nos mostra a sua natureza e a sua operação. Natureza e operação. Quando fala que o Espírito Santo tem esse adjetivo descritivo santo, vai nos dizer que ele é uma divindade. Por quê? Porque santo, santidade. Se lembra vocês que eu falei muita coisa, irmão, que nós temos para aprender aqui. Eu estou querendo ser o máximo de objetivo. Eu estou querendo aqui, eu estou forçando
um máximo para eu ser bastante claro para vocês. Amém, Jesus. Eu falei lá embaixo que os anjos são o Espírito eterno parcialmente. Parcial. Por que, pastor, parcialmente? Por que os anjos são o Espírito eterno parcialmente? Porque só quem é santo de maneira absoluta é Deus. Os anjos, ele é eterno parcialmente. Por quê? Porque os anjos vieram à existência. Ele não é autoexistente. Os anjos, ele veio à existência, ele foi criado por Deus. Agora, esse adjetivo santo, esse adjetivo descritivo santo, vai nos revelar a sua natureza e a sua operação. Quando fala da natureza, fala que esse Espírito, Deus, que é santo por absoluto. Não há nenhum resquício de impureza em Deus. O apóstolo Paulo, quando vai escrever a carta, você vai ver lá os destinatários que ele vai, muitas das vezes, dirigir aos santos de tal igreja, aos santos de determinada igreja. Essa palavra santo, para se referir a nós, quer dizer que nós somos santos de maneira parcial, não de maneira absoluta, porque só Deus é santo por absoluto. Aleluia. Porque em Deus não há nenhum resquício de trevas. Em Deus não há resquício de impureza. Deus é santo por absoluto. Então esse adjetivo santo fala da sua natureza santa e absoluta. Porém também fala de quê? Da sua operação. O que significa isso, pastor? Significa dizer que Deus não é apenas santo, mas a causa da nossa santificação está nele, no Espírito Santo. Quando fala, Alexandre, igreja, que o Espírito Santo é santo, está falando tanto da sua natureza, que ele é santo por absoluto, como também está falando da sua operação, ou seja, a causa da nossa santificação só está no Espírito Santo. Responda uma pergunta minha: você e eu podemos nos santificar por meio de outros, ou seja, através de outros meios, que não seja por meio do Espírito Santo? Claro que não. A causa da nossa santificação é o Espírito Santo. Amém. Nós possuímos uma nova vida, uma nova natureza, nos tornamos uma nova criatura, porque o Espírito Santo atua em nós. Amém? Então o Espírito Santo, ele é santo por absoluto, e a causa da nossa santificação é o Espírito Santo. Amém? Amém. Primeiro título descritivo do Espírito Santo, que é santo. Amém? É o mais comum. Agora vamos ler outro. Amém? O outro é vida. Vida. Leia para mim aí, meu irmão. Leia aí, Ana Paula, Romanos 8, versículo 10 e o 11. Romanos 8, versículo 10 e o 11. Nós vamos ver agora o segundo título descritivo do Espírito, que é Deus, que nós já vimos o primeiro, que é santo. Amém? Porque nós estamos acostumados muito de falar Espírito Santo. Espírito é o mais comum na Bíblia, é para diferenciar dos outros dois espíritos, que é os homens e os anjos. Amém? Por isso que santo é um adjetivo de qualidade. Agora nós vamos falar de vida. Vida. Amém? Lê para mim, Ana Paula, Romanos 8, versículo 10 e o 11. Se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Pronto. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos foi o Espírito da vida. Amém? Amém. Está falando aí do Espírito da vida.
Esse espírito aí é com E maiúsculo, amém? Não é o espírito que é homem e não é o espírito que é anjo. É o espírito que é o mesmo santo e que é o espírito que é vida. Amém? Então vamos lá. Nós estamos falando aqui sobre o quê? Títulos descritivos que revelam a divindade do Espírito. Já vimos o primeiro título descritivo, que é santo, diferente dos anjos e dos homens. Amém? Agora vida. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a vida que o Espírito da vida possui? Qual é o tipo de vida que o Espírito possui? Me responda. Não é vida eterna, embora essa palavra é certa também. Mas observe, qual é o tipo de vida? Eu coloquei aqui, ó. Olha o tipo de vida aqui, ó. Vida necessária e vida independente. Observe, o tipo de vida que o Espírito da vida, que é o mesmo Espírito Santo, possui, é vida necessária e independente. Pastor, que tipo de vida é essa, pastor? A vida que nós possuímos é não necessária. A que nós, homens, possuímos é não necessária e não independente. Qual é o tipo de vida que o Espírito da vida, que é o mesmo Espírito Santo, possui? Vida necessária e vida independente. Pastor, o que é vida necessária? Vida necessária é necessária por ser o tipo de vida de que não cessará de existir. Amém. Quando eu falo de vida necessária, estou falando daquele tipo de vida que não depende de outra coisa para existir, para continuar existindo. Ou seja, é aquela vida que não cessa. O Espírito Santo, que é o mesmo Espírito da vida, possui vida necessária. Ele não cessa. Jamais ele vai deixar de existir. Amém? E vida independente? A vida independente é de que o Espírito da vida não depende de qualquer outro ser para a sua nascência e para a sua continuação. Aí eu coloquei aqui, ó, a síntese dessa verdade é de que o Espírito da vida é autoexistente. É autoexistente. Por quê? Porque observe, igreja, se o Espírito da vida possui uma vida independente, que quer dizer que ele não depende de qualquer outro ser para existir e continuar existindo, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Espírito da vida é autoexistente. Ele não veio à existência, ele não teve o começo, ele não é a causa da sua origem, não é, ele é a causa primária. Ele sempre existiu. Isso aqui é um mistério. E tentar descobrir a causa da existência do Espírito da vida é tolice, é perda de tempo. Sabe por quê? Porque o Espírito da vida possui uma vida necessária e independente, ou seja, ele é autoexistente. Ele não veio à existência, ele sempre existiu. Olha o que está escrito lá em Gênesis 1:2, que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face da terra, das águas, né? Das águas. O Espírito já existia, ele é autoexistente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou defendendo a tese de que o título vida, o título descritivo vida para Espírito, que é Deus, revela para mim e para você, partindo do pressuposto que essa vida é vida necessária e independente. Eu estou dizendo que esse Espírito da vida, que é o mesmo Espírito Santo, é Deus. Amém? Tem pessoas que não sabem, tem pessoas que precisam
conhecer esse Espírito. Amém? Vamos lá adiantar um pouco. Agora vamos falar de eterno. Esse Espírito Santo que nós conhecemos muito, amém? Que é Deus, é o mesmo Espírito da vida. Mas esse Espírito Santo, esse Espírito da vida, é o mesmo Espírito eterno. Amém? Amém. Você já sabe o porquê o Espírito Santo, o Santo, é mais comum para nós. Por que, Wellington, Santo é mais comum para nós? Porque o título descritivo Santo, para referir ao Espírito que é Deus, é mais comum na Bíblia para nós. Por quê? Prestar atenção na aula. Olha, Wellington, eu sei que você prestou, estava anotando aí. Porque santo é um adjetivo descritivo de qualidade para distinguir dos outros dois espíritos, anjos e os homens. Amém? Por isso. É só por isso mesmo. Amém. Agora, Espírito Eterno. Abra aí Hebreus 9:14, por favor. 9:14. Eu estou gravando essa aula, vou colocar lá no YouTube. Amém? Depois vou botar o link lá no Facebook. Então é bom que vocês compartilhem também. Amém? Que você chegue lá e compartilhem. Porque modéstia à parte. Modéstia à parte. Como eu trouxe uma aula lá, está lá numa aula que eu coloquei lá sobre as 3 grandes virtudes de um obreiro. E a primeira virtude do obreiro é ensinar o que se sabe. Mas como eu vou ensinar se eu não sei? Como eu vou ensinar, Ana Paula, se eu nem sequer me assento para aprender? E compartilhem, para que muitos aprendam também. Mas eu coloquei lá também a terceira virtude. Qual é a terceira virtude? É perguntar o que se ignora. Então, como é que eu vou aprender se eu não quero perguntar? Amém? Então vamos lá. Então leia para mim aí, Alexandre, Hebreus 9:14, por favor. Então compartilhe essa aula, amém? Chega lá no YouTube e dá lá um like lá para você. Amém. Dizer para o povo que a aula foi excelente, para a glória de Deus. Amém. Amém? Então vamos lá agora, Espírito Eterno. Observe, eu falei de santo, eu gosto de enfatizar bastante. Vida, e agora eu vou falar de eternidade. Eternidade, que é a mesma coisa de eterno. Eterno. É a mesma coisa. Esse Espírito Santo é o Espírito da vida. Amém? É o Espírito da vida e é o Espírito Eterno. Santo, vida, eternidade são títulos descritivos. Amém? São esses títulos descritivos que vai revelar a sua divindade. Aqueles que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma influência, é uma emanação de Deus, com isso aqueles caem por terra. Por terra esse ensinamento. Santo, título descritivo para o Espírito. É santo por absoluto, sua natureza, sua operação. Ninguém é santo fora do Espírito Santo. Só é santo por meio do Espírito Santo. Vida é uma vida necessária, independente. Ele não cessa de existir e ele não depende de ninguém para vir à existência nem para continuar. Quem tem essa vida é eu e você. Amém. Quem tem essa vida não necessária e dependente somos nós. Amém? Porque nós vamos cessar um dia. Um dia nossa existência vai cessar. Existência, estou falando com o corpo, vai cessar. E nós precisamos olhar para os 17:28, que no Senhor nos movemos, existimos e respiramos. O que significa dizer isso? Que eu e vocês possuímos uma vida dependente. Dependemos do Espírito da vida para nós existirmos
Dependemos do Espírito da vida para nos movermos e dependemos do Espírito da vida para respirarmos. Atos 17 e 28. Pastor, Fala, meu filho. Sobre a qualidade de eternidade. Isso. É uma das qualidades do... É um dos títulos descritivos. Todo espírito é eterno ou, no caso do nosso, que nós somos seres Todos nós somos eternos. Nós seremos eternos ou o nosso espírito? E boa pergunta, Alexandre. Boa pergunta. Boa pergunta. Observe. Esse espírito, anjos e homens, são espírito eterno no sentido de que ter recebido de Deus. Foi Deus que soprou esse espírito. Amém? Observe que não diz a Bíblia que os anjos é a imagem e semelhança de Deus. Não diz. Só diz que nós homens somos imagem e semelhança de Deus. É a parte do espírito. Então por que, pastor, os anjos, a diferença de anjos para homens? A diferença de anjos para homens é que os anjos não possuem corpos materiais adaptados para viver no planeta Terra, porém, os anjos é dotados de poderes para se incorporar. Os anjos têm poder para se incorporar, tanto os anjos maus como os anjos bons. Os anjos maus, você já sabe que são os demônios, os anjos caídos. Os anjos bons são os que estão a serviço de nós. Então, observe a pergunta de Alexandre. Eterno, Alexandre, no sentido de... não no sentido absoluto da palavra. Por quê? Porque tanto os anjos como os homens vieram à existência. Deus é o único Espírito eterno por absoluto. Por quê? Eles sempre existiu, mas os anjos nunca sempre existiram. Os homens nunca sempre existiram. Nós e os anjos somos seres espirituais eternos parcialmente, porque somos criatura daquele que é a causa primária, que é o Espírito Santo, que é Deus. Observe, eu coloquei até aqui, Alexandre. Observe, eu botei aqui, ó. Deus é a causa primária. Deus é a causa primária. Antes dele não havia ninguém. Agora, os anjos e os homens procedem dessa causa primária. Os anjos e os homens procedem da causa primária. Procede de quem? De Deus. Amém. Então, Alexandre, respondendo a sua pergunta, a eternidade, o espírito eterno dos homens e dos anjos está no sentido parcial, não no absoluto. Por quê? Porque só Deus é a causa primária. Deus é eterno por absoluto. Ele sempre existiu. Os anjos não, nem os homens. Amém? Pastor, a eternidade vai estar tanto para os santos quanto para os salvos, quanto para os não salvos? Vai, Alexandre, vai. A eternidade, boa pergunta, Alexandre. A eternidade vai estar tanto para os salvos como para o perdido. É vida eterna para os salvos e perdição eterna para os perdidos. Isso é terrível. Depois a gente vai gravar essa aula, vai dar essa aula aqui sobre céu e o inferno. Amém? Então observe. Vamos lá, faça uma pergunta. Eu ia dizer, porque senão Deus não seria fiel com a palavra dele. Isso. No caso, sobre o sofrimento eterno, vamos dizer dessa forma. Porque... se ele fosse parcial, né? Isso. Se ele fosse parcial, até porque, observe, essa eternidade aqui, tanto no sentido de salvação eterna como perdição eterna, tanto o céu como o inferno, é a reivindicação da justiça de Deus. E se fosse embaixo, fosse parcial sobre os ímpios, aí não seria a justiça. Aí não seria, a justiça de Deus não seria reivindicada. É isso, porque é como se ele tivesse saiu com salvo-conduto, bom comportamento. Isso. É verdade. Vamos lá, eu mandei alguém abrir Hebreus 9:14. A aula é boa, vamos lá. Para Alexandre Guilherme. Lê aí, Alexandre, Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que
Pelo Espírito Eterno, Pronto. a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus. Aí, Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao nosso Deus. Espírito Eterno. O que eu quero que vocês entendam, que esse Espírito Santo é o mesmo Espírito da vida, é o mesmo Espírito Eterno, só muda os títulos descritivos, para nós aprendermos marcas do seu caráter, da sua natureza. Quando fala de santo, fala da sua natureza absoluta, santidade. Quando fala de vida, fala da sua natureza, vida independente e necessária. Quando fala de eterno, fala da sua natureza eterna. Ele sempre existiu. O Espírito Eterno sempre existiu. Então eu coloquei aqui que há um contraste entre as suas criaturas, entre os homens e os anjos e Deus. Deus é a causa primária. Ele sempre existiu. Ele não teve início. O Espírito Eterno sempre existiu. E os anjos e os homens vieram à existência. Vamos lá. Agora vamos para a segunda parte. Se lembrem vocês que eu falei que os títulos descritivos revelam duas verdades? A primeira verdade já falamos aqui, que revela a divindade do... Eu só coloquei 3 para vocês. Santo, vida e eternidade. Esses 3 títulos descritivos revelam a divindade do Espírito. Então o Espírito não é uma força, não é um poder, não é uma influência, não é uma energia. Ele é Deus. Amém? Agora vamos lá para a segunda parte. O título descritivo revela o que lhe entristece. Amém? Vamos lá, é a partir do contraste. O que é? Vamos lá, abra a Bíblia aí em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Vamos lá. Efésios 4:30, por favor. Quem achou, leia para mim aí. Leia aí do irmã Maria. Efésios 4:30. 4:30. Que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo. Vamos lá. Vamos lá? Os títulos descritivos revelam o que entristece o Espírito, que pode ser santo, verdade, vida, sabedoria. Nós vamos ver aqui agora, amém? E o contraste do título descritivo é justamente o que vai revelar para nós o que lhe entristece. Vamos lá. Eu vou aproveitar esse texto aí que a irmã Maria leu, Efésios 4:30, fala do Espírito Santo. Qual é o contraste de santo? Qual é o contraste de santo? Fala aí, irmão. Você não tem medo de errar. Qual é o contraste de santo, de santidade? Impureza. O que é, Marcos? Impureza. O que mais? Não tem medo de errar não, irmãos. Aqui é para errar e aprender mesmo. O contrário, o contraste de santo, de santidade, é impureza. Toda forma de pecado é o contraste de santidade. Toda forma de impureza. Então, olha o que eu falei para você, que o contraste dos títulos descritivos é justamente o que vai revelar o que entristece o Espírito. O que é que entristece o Espírito Santo? Olha a regra aqui. Aqui é uma regra, aqui é uma lógica. Isso aqui é lógico. Isso aqui é raciocínio lógico, Alexandre. Diz a Bíblia que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, o primeiro título descritivo, santo. Qual é o contraste? Vamos seguir essa regra aqui, essa regra, viu?
Olha a regra do contraste. A regra do contraste vai revelar contraste de quê? O contraste do título descritivo. Amém? Contraste de santo, impureza, toda forma de pecado. Observe, diz a Bíblia que o profeta Isaías, ao deparar com a santidade do Espírito, caiu por terra, prostrado ao chão, com convicção da santidade do Espírito, que é Deus, é a mesma coisa, Espírito é Deus, com a convicção da santidade do Espírito e ao mesmo tempo com a convicção da sua indignidade e pecaminosidade, a ponto de ele falar: ai de mim, que sou pecador e habito no meio de pecadores. Sou pecador e habito no meio de pecadores. Ou seja, ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. O que é que ele está falando? Ai de mim, que sou pecador e que habito no meio de pecadores. Por quê? Porque Isaías se deparou com a santidade do Espírito. Então, irmãos, o que eu quero que você entenda é que o contraste do título descritivo do Espírito vai revelar o que lhe entristece. Nós vimos aqui primeiro, santidade, santo. O que é o contraste de santo? Impureza. Você quer entristecer o Espírito Santo? Pegue. Você quer entristecer o Espírito Santo? Viva uma vida na luxúria, no pecado. Viva uma vida na pecaminosidade, que vocês irão entristecer o Espírito Santo. Segundo, por isso que fala que o Espírito Santo não habita em templos. Não habita. Nós somos templo do Espírito Santo. Segundo título, que revela, já viu aqui a regra do contraste? Amém? A regra do contraste. Segundo título descritivo. Leia para mim aí, João, capítulo 16, por favor. João, deixa eu ver aqui se é Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 13. Quem achou, leia para mim. João 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Espírito da verdade. É o mesmo Espírito Santo. Verdade é outro título descritivo para Espírito. Amém? Vamos lá aplicar a regra do contraste. Qual é o contraste de verdade? Mentira. O que é que entristece o Espírito da verdade? A mentira. A mentira. Agora nós precisamos entender uma coisa aqui. Que o contraste da verdade não é só mentira. É omitir também. É omitir também. Omissão. E aqui, a mentira, vou excluir aqui a omissão, para falar uma coisa aqui para você. A mentira está incluído isso aqui, ó. Hipocrisia é uma mentira. Dissimulação é uma mentira. Falsidade é uma mentira. Tudo isso aqui entristece o Espírito da verdade, porque o contraste de verdade é mentira. Ser hipócrita, ser dissimulado, ser falso entristece o Espírito da verdade. E o que tem de cristão hipócrita, hipocrisia é você demonstrar ser uma coisa que você não é. É um ator. Hipócrita no grego quer dizer, tem conotação de atriz,
de ator, é um ator, é uma atriz. A Globo está perdendo. É uma pessoa que tem a capacidade de esconder o seu interior através de uma maquiagem no seu exterior. É verdade. Ele maqueia o seu exterior para esconder o seu verdadeiro eu. Esse é o hipócrita. É como a Bíblia fala que virão os falsos profetas. Isso, falsidade, testemunha falsa. Tudo isso aqui dissimulado é aquele que diz que te ama, mas na verdade não te ama. Aquele que diz que está do seu lado, mas na verdade nunca esteve do seu lado. Isso aí é uma pessoa dissimulada. Tudo isso aqui é uma espécie de mentira. Agora eu vou ler um texto para você. Efésios 4, 25. Por favor. Porque Efésios 4, 25 vai nos dar duas ordens. Há duas ordens imperativas. Amém? Há duas ordens imperativas para Efésios 4, 25. A primeira ordem imperativa é uma ordem negativa. A segunda ordem imperativa é positiva. Observe qual é o contraste de verdade? Mentira, amém? Mentira. Diz João 16:13 que o Espírito é o Espírito da Verdade. Verdade é um título descritivo que o seu contraste vai revelar o que lhe entristece. E o contraste de verdade é mentira e omissão. E dentro da mentira está a hipocrisia, dissimulação e falsidade. Agora escute, Efésios 4, 25 vai nos ensinar duas ordens imperativas, uma negativa e outra positiva. Leia para mim aí quem achou Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Leia para mim novamente. Pelo que deixai a mentira. Pronto. Deixai A mentira. Deixai a mentira. A mentira. Aqui é uma ordem negativa. É uma ordem imperativa. É uma ordem. Aqui não é uma opção, não é uma possibilidade, não é uma recomendação. Não está nos recomendando, está nos dando uma ordem. E a ordem é deixar a mentira. É a ordem negativa. Agora a ordem positiva. Fala a verdade. Fala aí, lê aí para mim. Repita para mim. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Falai a verdade. Deixar de cumprir a primeira ordem negativa me constitui mentiroso. Deixar de cumprir a segunda ordem positiva, eu me constituo um omisso. Tanto um quanto o outro entristece o espírito da verdade. É verdade. Isso aqui é forte, viu? Isso aqui é forte. Em um caso hipotético, eu falo muito isso. Satanás pode vir para um irmão da igreja e fazer um acordo com ele. E esse irmão está decidido. Satanás sabe que não tem volta mais. O irmão está decidido. Aí Satanás chega para esse irmão e diz, caso hipotético, Zé, já que você vai deixar a mentira, vamos fazer aqui um negócio bom para você. Vamos fazer um negócio bom para você aqui. Não fale a verdade. Já que você não vai falar mentira, já que você vai largar a mentira, não fale a verdade, fique calado. É lucro para Satanás, É verdade. um cristão calado, omisso. Porque tanto um Alexandre quanto o outro entristece o Espírito da verdade. O que é que diz Tiago 4,17? Aquele que sabe que deve fazer o bem, peca contra o Senhor. E omissão é saber um bem que deve ser feito, mas nega. É ou não é?
Você vê uma criança que está pedindo socorro a você e você omite socorro, é um crime gravíssimo, omissão de socorro. Omitir um dever que está regulamentado na norma divina não é um crime, é um pecado gravíssimo. Então eu digo para você, não fale a mentira, deixe a mentira, todavia, abre a boca e fala a verdade, doa que doer. Queira ouvir ou não, fale a verdade. Tem muitos que não querem falar a verdade, preferem entristecer o Espírito Santo para não entristecer o irmão. Hoje, se eu falar a verdade a determinado irmão, ele vai se entristecer, ele vai se chatear comigo. Prefira que ele se chateie com você do que o Espírito da verdade ficar chateado com você. Amém? Observou a regra do contraste? Espírito da... Vamos ver. Temos mais alguns minutinhos aqui. Vamos terminar. Amém? Vamos ver outro título descritivo. E vou pedir para que vocês... esse aqui é importante também. Vamos ler o título descritivo. Primeiro nós já vimos santo. Fale, meu filhão. Fale. É porque eu quero fazer essa pergunta. Deve. Para no nosso meio hoje, principalmente para o Evangelho, Sim. Essa palavra de missão tem sido uma válvula de escape para muitas pessoas. Isso, Alexandre. Tá. As pessoas tomam isso como até um não pecado. Acha até que é uma virtude. É uma virtude. Isso. Né? Aí fala, não, eu não menti. Eu omiti. Isso. Eu tinha percebido que isso realmente... É, Alexandre. É verdade, Alexandre. E até agora mesmo, nesse momento aqui, eu estava pensando assim, não, mas quando uma pessoa me indagar, me perguntar alguma coisa, e aquela coisa que eu não quiser falar, mesmo assim, se eu souber a verdade, eu tenho que falar. Isso. Até por conta da passagem de José e Maria, quando é indagado pelo soldado. Isso. Eles poderiam omitir também. Isso, Alexandre. Mas Jesus, aquela passagem... Alexandre, você falou uma coisa interessante. Uma fala sua aí. Você só será inocentado quando você não sabe a verdade. Aí você será inocentado. E Deus sabe que a gente sabe ou não. Agora, uma vez que você já sabe, você agora se responsabiliza por aquela verdade. Neemias, por exemplo, Neemias perguntou a Hanani, como é que está o povo lá em Jerusalém? Como é que está a cidade, o povo judeu? E ele fez uma pergunta. Ele não sabia então. Quem faz uma pergunta é porque não sabe. Ele fez uma pergunta. Depois que ele obteve a resposta, a partir da resposta que ele teve, ele a partir dali obteve o conhecimento, as informações do estado da cidade do povo. A partir dali, ele era responsável por agir correto. Uma vez que você não saiba uma verdade, você é inocentado. Agora, uma vez que você já sabe, você agora se torna responsável. Então, omissão por não saber da verdade é uma coisa. Isso aí, nesse caso, não é nem omissão. Nesse caso, é ignorância mesmo. Ignorância é um termo pejorativo, mas só que ignorância é não saber de determinado assunto. É falta de conhecimento. É falta de saber sobre algo, isso é. Agora, omissão não. Omissão você sabe, tem consciência, mas você está omitindo. Olha Efésios 4:25. Deixai a mentira, primeira ordem, negativa. Falar a verdade, segunda ordem, positiva. Quando eu deixo de cumprir a primeira ordem, eu me constituo mentiroso. Quando eu deixo de cumprir a segunda ordem, eu me constituo omisso. Tanto um como o outro entristece o espírito da verdade. Vamos lá agora. Abra a Bíblia para mim aí, por favor. Abra a Bíblia para mim aí. Hebreus 10:29. Amém? Glória a Deus. 10:29. Eu vou falar somente desse título descritivo. Amém? Tinha mais, mas eu vou ficar aqui por causa do horário. Amém? Hebreus 10:29. Vamos lá, porque isso aqui é muito interessante. Então observe, eu falei primeiro de santo. Segundo, eu falei de quê? De verdade, não foi? Verdade. E agora eu vou falar de
graça. Isso aqui são títulos descritivos para o Espírito. Vocês já estão sabendo já demais, já, graças a Deus. Leia para mim Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agrava ao Espírito da graça? Não, Espírito da graça. Está vendo como esse Espírito Santo, que é mais comum, tem muitos títulos descritivos? E às vezes você se atém só a santo, mas é Espírito eterno, Espírito da vida, Espírito da verdade, Espírito da graça. Graça, Espírito da graça. A regra do contraste. Vamos lá? A regra do contraste. O que é graça? Graça é um favor concedido por alguém a quem não merece. Sabe por que eu estou falando concedido por alguém? Porque graça não tem só conotação divina. Graça também tem conotação humana. Para você ter ideia, lá em Atos capítulo 4, eu vou pedir a vocês que abram aí Atos capítulo 4, eu anotei aqui para não me perder, Atos 4, versículo 33 e 34. Atos 4, 33 e 34. Deixa eu só conferir aqui rapidinho, por favor. Leia para mim aí, por favor, Atos 4, 33 ao 34. Rapidinho. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Segura aí, Alexandre. E todos eles haviam abundante graça. Observe que havia abundante graça em todos os discípulos. Havia abundante graça. Grave aí. Hebreus 10, 29 fala do Espírito da graça. Amém? Grave aí. Agora, Alexandre, lê o versículo 34, que eu vou notar aqui, essa é uma palavrinha, uma palavra-chave. Versículo 34, parte A. Pois nenhum necessitado havia... Pronto. Pois nenhum necessitado entre eles. Havia entre eles. Eu estou colocando aqui enladeirado, é porque eu quero mesmo. Para depois alguém não pensar que o pastor está sem coordenação motora. Sem coordenação motora. Vamos lá. Observe. Espírito da graça. Nós estamos estudando aqui o que é que entristece o Espírito a partir dos seus títulos descritivos. Nós estamos falando agora da graça, que é um título descritivo. Vamos lá. O que é graça? Favor concedido por alguém a quem não merece. Então vamos lá. A partir do contraste, sabe o que é que entristece o Espírito da graça? É você tapar os olhos e os ouvidos para quem está sofrendo e para quem está padecendo. Verdade. Toda vez que você não concede um favor para alguém que está necessitado, você está entristecendo o Espírito da graça. Observe lá o texto que a Alexandre leu. E todos os discípulos havia abundante graça. Porque havia abundante graça, não havia necessitado entre eles. Ah, Alexandre, como isso está sentindo? Como nós sentimos a falta disso? É verdade, meu Deus. Se na igreja todos fossem cheios da abundante graça, não haveria ninguém padecendo necessidade no meio do povo de Deus. É verdade. Porque havia abundante graça nos discípulos, não ajudava o outro. Não havia necessidade. Interessante que o texto está bem enfático. Aqui está enfatizando. E não havia necessitado entre eles. Olha que interessante isso. Aleluia. Era tipo... Você quer entristecer o Espírito da graça? Feche a mão.
para quem merece da tua ajuda, fecha os olhos, fecha os ouvidos. Porque é interessante que tem muitos no nosso meio que levantam a mão dentro da igreja para adorar o Senhor, é a mesma mão que não estende a mão para o necessitado. Aí vamos ter dúvida se eles estão adorando mesmo. Porque mão levantada no culto para dizer que está cultuando a Deus, mas lá fora a mão fica retida, minguada, para não se estender para o necessitado, eu vou duvidar se você realmente está adorando a Deus. Porque a mesma mão que levanta para adorar a Deus, cultuar o Senhor, é a mesma mão que se estende para levantar os caídos, os necessitados. Aleluia. Então você quer entristecer o Espírito da Graça? Não conceda a favor para quem não merece. Ah, pastor, ele não merece. Você também não merece, eu também não mereço. É verdade. Observe aqui, ó. O que é graça? Favor concedido por alguém a uma outra pessoa. Amém? Glória a Deus. É o contraste do Espírito da Graça. Amém? Ficou aqui bem esclarecido, irmãos? Amém. Então, nós aprendemos sobre os títulos descritivos que revelam a divindade do Espírito, que é Deus, e ali nós vimos ali santo, qual foi mais? Santo, vida e eternidade. Esses três títulos descritivos revelam a divindade do Espírito. E nós vimos também três títulos descritivos que revela o que entristece o Espírito. Olha ali, Wellington, para mim, Wellington, por favor. Amém? Então vamos lá. Então fica aqui essa aula. Eu gravei essa aula, vou colocar lá no YouTube, vou colocar lá o link do YouTube no Facebook. Você compartilha, dá um link. Muitas pessoas precisam ouvir. Deus conhece que a minha intenção aqui é para... Nós somos agentes multiplicadores. Amém. Amém? É agente multiplicadores. Aqueles que o conhecimento muitas das vezes fica difícil chegar de uma forma, tem que chegar de outra forma. Amém? Então fica aqui essa aula na próxima.